Está no ar aqui pela TV Câmara mais um programa Vitrine e hoje nós vamos falar sobre artes. O nosso convidado especial desta noite aqui no programa é o artista plástico o Ayrton Killing. Ele que é design gráfico, fotógrafo e também surfista. Vamos saber um pouquinho então do trabalho desse catarinense. Tudo bem, Ayrton? Boa noite, Mary. Tudo bem? Muito obrigado jóia. pela oportunidade. É um prazer conversar com você hoje aqui no Vitrine, falar um pouquinho para quem está em casa, entender melhor como é que funciona o trabalho de um artista plástico, já que a gente sabe que você faz várias coisas, né? Perfeito. Vamos começar então com as artes. Eu queria que você explicasse para quem está em casa entender como é que surgiu o teu interesse pelas artes. O interesse pelas artes surgiu nas minhas viagens para lugares como Bali, alguns lugares exóticos, no Havaí, alguns lugares com muita carranca, muita coisa da área espiritual, e isso aí desenvolveu uma vontade de produzir coisas parecidas ou coisas que levassem as pessoas a entrar nesse mundo da fantasia. Assim como você lê um livro, você olha para um trabalho meu e entra para um mundo diferente e tenta entender a minha mensagem. Com certeza, a gente já vai mostrar para quem está em casa um pouquinho das obras que estão expostas aqui e vamos entender melhor como é que funciona. Então não é muito fácil, né, essa técnica, o abstrato, é isso? O abstratismo, no meu caso, eu misturo várias técnicas e não só abstratismo. Eu tenho algumas outras técnicas que eu também uso. Então, não só abstratismo, mas o abstratismo te leva a ter várias possibilidades. Você vê uma obra e cada pessoa vai ter entender ela diferente. Então, isso é legal, porque a partir do ponto que você olha para um quadro e ele começa a estar vivo, porque ele vai te produzir alguma coisa, e isso é o meu interesse, que produza uma resposta nas pessoas e as pessoas consigam ver alguma coisa ali daquela criação. E é como eu já disse, como se estivesse lendo um livro, está vendo uma peça de arte e está tendo uma resposta no cérebro, e esse é o meu interesse, uma resposta positiva e colorida. A gente sabe que a gente olha aqui essas telas e são todas coloridas, vibrantes, é mais ou menos isso que você quer passar para as pessoas, nem Sim. que não entendam o que você quer dizer. Sim, um pouco de fantasia, um pouco de misticismo e um pouco da busca da gente próprio também. Que quem sabe olhando uma obra que eu faço, a pessoa consiga refletir um pouco mais de si própria. Quanto a essa parte de reflexão. É muito reflexivo o meu trabalho para as pessoas, como se fosse um espelho, ao mesmo tempo uma coisa mais fantasiosa que eu gosto de passar, baseado nessas minhas viagens para os lugares místicos, como eu já disse. Certo. Oi, e a gente sabe também que são várias telas que estão expostas aqui, algumas deram um pouco mais de trabalho, outras nem tanto? Todas deram muito trabalho, inclusive eu tenho bastante das minhas peças lá nos Estados Unidos, outras peças grandes, mas tudo dá muito trabalho e é feito com muita dedicação, porque eu quero que as pessoas se realizem, sintam-se felizes olhando coisas diferentes e coisas que evoluíram, no caso aí, com a minha evolução na parte artística, e eu quero deixar as pessoas mais alegres. Esse é o meu intuito do meu trabalho. Que legal, e a gente sabe, né, que olhando a exposição aqui a gente já fica diferente, porque é tudo muito colorido, vibrante, tem um alto astral, é legal isso. Eu costumo dizer paz e amor, porque eu acho que o mundo tinha que vibrar um pouco mais na energia da paz. Então, o meu trabalho é do alto astral mesmo, do alto astral, da paz e da busca interior, que eu sempre busca espiritual. Que bacana. Ô Ayrton, mas isso começou há muito tempo, né? Esse seu trabalho com as artes, né? Sim, começou com a música, tá? Eu sou músico também, mas vendo a minha mãe ensinar pessoas, minha mãe era professora de artes plásticas, me influenciou muito. Inclusive, minha mãe pintava muitos abstratos. E através desses abstratos influenciou a minha pintura atual de abstratismo. Aprendeu alguma coisa com ela, então? Sim, muita coisa. Minha mãe é uma ótima professora. Minha mãe e meus pais são, que eu digo, que todo mundo tivesse os pais que eu tenho, a gente teria um mundo melhor.
Olha só que bacana. Não são um Brasil melhor, porque são pessoas dedicadas aos filhos e a ensinarem e a passarem essa cultura. Do meu pai eu aprendi a música e da minha mãe eu aprendi um pouco da pintura. Lógico, eu estudei nos Estados Unidos, na Creole Day Arts School, na parte de abstratismo, e estudei em alguns outros lugares também para ter um pouquinho mais de know-how. Era isso que eu ia te perguntar agora, né? Todo esse trabalho, né? Não é de agora, é de tempo. Você teve que se capacitar, aprender as técnicas. Muitos livros. Em livrarias, quando eu nos Estados Unidos trabalhando, toda noite, em vez de sair, eu ia ler sobre arte, sobre graphic design, sobre Photoshop, sobre digital works, tudo possível, muito estudo. Eu estudei bastante, me dediquei, porque eu tenho esse projeto de também ajudar crianças. Então isso é muito importante. Isso a gente vai falar no segundo bloco, mas antes eu queria te perguntar agora com relação a todo esse trabalho que você fez aqui, tem novo projeto a caminho, que a gente também vai falar no segundo bloco, mas como é que você vê hoje a arte no Brasil? Ela ainda não é valorizada ou é um pouquinho, ou está caminhando para isso? A arte dos famosos e dos que já estão no mercado está perfeita, está todo mundo indo muito bem, é igual à arte internacional. Mas a arte dos desconhecidos ainda não tem muito apoio e deveria ter um apoio, porque daqui nós podemos ter grandes valores que contribuiriam para o Brasil, de todas as maneiras, da maneira cultural e da maneira financeira. Então, eles deveriam dar uma olhada melhor para esses valores que podem eventualmente nascer de crianças principalmente carentes, crianças que não têm o apoio da família, para ver o que a gente poderia fazer pelos lugares, pelas cidades e pelo país, ajudando essas pessoas que têm esse talento. O talento está em todo mundo, somos todos iguais, eu acredito, nesse planeta. Basta polir o diamante que vai brilhar e vai ter o valor. Olha só que interessante. Tá aí então um pouquinho do trabalho do artista plástico catarinense, o Ayrton Killing. E no segundo bloco a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre o trabalho dele e os projetos futuros. O Vitrine volta já já. A cesariana prévia, ela fragiliza a parede do útero e sempre há um aumento do risco de ruptura uterina durante um parto normal. Então, essa condição ela deve ser informada à mulher dos riscos, dos benefícios e dos possíveis danos de um parto normal nessa ocorrência. Naquelas mulheres que tiverem tido 2 cesáreas prévias, isso deve ser claramente orientado. É possível o parto normal? Sim, mas a mulher tem que estar ciente que existe um risco. Então, poderá optar pela cesariana. Se ela, no entanto, tiver 3 cesarianas prévias ou mais cesarianas prévias, a indicação é formal pela cesariana. Assim como em qualquer quantidade de cesáreas prévias, no caso de ter uma cicatriz longitudinal no útero, também é uma indicação formal de cesariana e não de parto normal. Conviver com autismo é difícil. Filho? Mas tudo fica mais fácil com a ajuda certa. Filho? Mãe? Ama Litoral. Com a sua doação, as esperanças se multiplicam. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito.
volta com o programa Vitrine e hoje falando sobre artes. E o nosso convidado especial desta noite aqui no programa é o artista plástico, o Ayrton Killing. Ele que também é design gráfico, surfista e fotógrafo. E no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre o trabalho desse artista que já morou nos Estados Unidos e vive atualmente aqui no Brasil. E agora a gente vai saber um pouquinho, Ayrton, sobre esse teu trabalho que você tem desejo em realizar com as crianças carentes. Explica um pouquinho para quem está em casa entender. Esse é um trabalho que já vem desde os Estados Unidos, quando eu comecei a expor em algumas galerias do sul da Flórida. É um trabalho que visa ensinar crianças carentes, já que a cultura não está cobrindo nesse aspecto, né? A cultura brasileira não está conseguindo ensinar. E é um trabalho que teria alguns patrocínios, algumas equipes pedagógicas, e no caso trabalhando junto comigo para ensinar abstratismo e arte para essas crianças que têm um grande potencial. E sendo assim, traria muitos benefícios para o Brasil, como eu já falei. Isso é um trabalho de amor, porque eu gostaria de ensinar o que eu sei para quem não sabe e nem imagina como é feito. E aí revelar talentos, quem sabe, né? Sim, como eu disse uma vez, poderia revelar o Pelé da arte aqui no Brasil, sem dizer mais que o Pelé veio de origens bem simples. Sim. A gente trabalhando com crianças simples, dar oportunidade a essas famílias de melhorar de vida seria a coisa mais importante, já que o Brasil é tão carente nessa área cultural. A gente sabe, né, que a cultura é pouco valorizada aqui no nosso país. A gente sabe também que muitas famílias não têm acesso à cultura, não vão ao teatro, não vão ao cinema. E ter contato com a arte através dessas obras, ou seja, pintar uma tela, isso custa caro, a gente sabe. Então, através desse projeto, quem sabe elas poderiam aprender e expandir um pouquinho a cultura? Sim, logicamente. É caro, mas para essas grandes empresas, com as leis, Lei Rouanet, etc., poderia ser feito e a volta, o retorno seria imenso, porque a arte é vendida internacionalmente. Sim. Então, possivelmente, esse dinheiro voltaria para as comunidades dos artistas que estivessem vendendo essas obras, essas artes, logicamente com a devida qualidade, mas para isso teria que ser feito um trabalho específico com uma equipe que pudesse ensinar essas pessoas verdadeiramente o que é ensinado no exterior, de repente até com a tecnologia de ponta, todos com a Lei Rouanet, etc., e a gente conseguir vencer essas fronteiras e melhorar, tirar um pouco pessoas da miséria através da arte. É um sonho teu esse? Foi um sonho no passado, eu não consegui realizar, mas ainda está em pauta de ajudar outros, já que a minha vida foi tão abençoada até hoje, então eu gostaria de poder fazer alguma coisa. O exemplo do meu pai e da minha mãe, de ajudar todos, eu também sou um pouco nessa teoria que a gente tem que ajudar e dividir, principalmente unir mais o Brasil, que o Brasil já está desunido. Afinal de contas, somos todos brasileiros. Com certeza, a gente sabe, né, que não é fácil. E agora falando um pouquinho desse teu trabalho lá nos Estados Unidos que você já trouxe para o Brasil, tem um projeto novo chegando por aí, é isso? Novas exposições? Sim, o ano que vem. Estamos acertando com alguns patrocinadores os detalhes, possivelmente março, abril. Tem umas telas que estão prontas lá, alguns abstratismos, inclusive feitos na Creole Day Art School, onde eu faço alguns trabalhos lá, e eles me deixam usar o ateliê deles, então estão prontinhos para trazer para o Brasil, na Flórida, no caso aí, o ano que vem. Quer dizer, eu vou lá buscar esses trabalhos e traria, possivelmente em março vai ter alguma coisa nova. E aí, novos locais já vão receber as Sim, exposições. em Balneário e Porto Alegre. Olha só, interessante. E essas obras, né, que você tem expostas hoje, desta exposição, falando um pouquinho mais sobre o abstratismo, todas elas estão à venda? Sim, então? estão todas à venda. Estão todas à venda e 30% é doado para instituições de caridade. Ah, que interessante. Sempre o meu trabalho eu dou para instituições de caridade, que eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Olha só, e pra gente falar um pouquinho agora sobre um outro lado do Ayrton, a gente sabe que ele é multi, ele faz várias coisas, ele é design gráfico, é fotógrafo, é surfista, é artista plástico, morou nos Estados Unidos, confunde um pouquinho com a gente está conversando aqui em off, ele fala inglês com a gente, ele fala português, mas a gente já se entendeu um pouquinho. E eu queria que você explicasse para quem está em casa um pouquinho desse lado do Ayrton que motiva isso tudo. É o surf? Sim, é o surf. Pratico surf desde os 14 anos de idade, é uma coisa muito importante na minha vida. Surfo quase que diariamente quando posso, me dedico, já salvei muitas vidas
e isso me energiza, me dá saúde. Estou com 58 anos de idade, surfo quase todas as ondas que quero aqui nesse litoral, só as bem gigantes que eu tenho calma, mas é uma coisa muito importante. Eu também acho interessante que os jovens pratiquem, porque praticando esporte você não tem tempo para outras coisas. Com certeza. Então o esporte, pratica o surf 2 horinhas por dia, chega à noite em casa depois do estudo, vai dormir, vai para casa dormir, ou ler um livro, ou uma coisa assim, mas o esporte é o número 1. Esporte e arte acho que estão juntos. Olha só que interessante, e o surf acaba te inspirando muito, né, nesse seu trabalho. Sim, porque é muito plástico. Quando você está dentro d'água, aquelas gotas de água quebrando, as ondas, o movimento das ondas, o sol batendo nos verdes e azuis, ou os próprios tubos, essas coisas, isso é muito plástico, e isso é que me motiva, me dá energia para continuar fazendo o meu trabalho, porque o meu trabalho também não é fácil, mas a energia do surf consegue me dar o suporte. Olha só que interessante. E para a gente encerrar, já que o Vitrine de hoje já está chegando ao fim, eu vou te pedir então, Ayrton, para deixar algum contato para quem estiver em casa, ficou interessado em conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, entre em contato com você. Tá bom, pode ir no WhatsApp 55 8125 3330. É só mandar um WhatsApp pra gente que a gente responde. E as obras estão todas à venda. Todas à venda, então... Só fazer contato, Só fazer o contato. Só fazer o contato. Eu agradeço ao Vitrine, agradeço a você, Mary, pela oportunidade. Agradeço a Balneário Camboriú, essa terra tão calorosa, pela oportunidade também de mostrar meu trabalho. Estou muito energizado com essa oportunidade. Obrigada também, muito obrigado a todos. Obrigada mais uma vez ao artista Ayrton Killing, ele que é catarinense e falou um pouquinho sobre esse seu trabalho, já que ele faz várias coisas, né? E o Vitrine de hoje fica por aqui. A gente se encontra então na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.